A história da Taylor Swift, uma estrela que não só cativou o mundo com sua música, mas também enfrentou uma série de desafios pessoais e familiares que poucos conhecem. Desde os sacrifícios e segredos guardados pelos pais dela para proteger a carreira, até os momentos mais sombrios e complicados nos bastidores. Vamos ver de perto como o pai e a mãe dela lutaram em silêncio. Enfrentando doenças, conflitos familiares e polêmicas que nunca chegaram às manchetes. Número 1. A infância da Taylor na Pensilvânia. Taylor Swift cresceu em um ambiente muito particular na Pensilvânia. Sua casa estava situada em uma fazenda de árvores de Natal. Despertou em Taylor um amor pelo Natal e seus encantos. E Scott e Andrea queriam, mas também cultivaram em Taylor um carinho especial pelo Natal. A infância de Taylor foi uma mistura de simplicidade e magia, ou árvores decoradas e espírito natalino no seu dia a dia. A infância da Taylor foi, em muitos sentidos, uma mistura de simplicidade e magia, onde as árvores decoradas e o espírito natalino faziam parte do seu dia a dia. Essa experiência não se limitou apenas à época festiva, mas impregnava todo o ambiente, criando um espaço onde o amor pela natureza e a celebração estavam entrelaçados. Durante esses anos, Taylor desenvolveu uma conexão emocional com o Natal, um sentimento que mais tarde ela canalizou em sua música. Christmas Tree Farm evoca lembranças das árvores e da paz que Taylor sentia enquanto crescia nesse ambiente, e ao terreno que um dia foi seu lar. Nesta música, Taylor evoca lembranças das árvores e da paz que sentia enquanto crescia nesse ambiente particular. Foi nessa fazenda que a Taylor começou a construir os alicerces do que seria sua futura carreira. Embora naquela época, nem ela nem sua família podiam prever até que ponto aqueles anos influenciariam sua vida. A fazenda de árvores de Natal também era uma espécie de negócio familiar. E Scott Swift, seu pai, tinha comprado esse terreno com a ideia de combinar seu trabalho como consultor financeiro com um investimento em uma atividade que pudesse ser gerida com certa autonomia. Scott queria proporcionar à sua família uma vida tranquila e, ao mesmo tempo, estar presente para seus filhos. Para Taylor, ver seu pai desempenhar ambos os papéis. Ele ensinou o valor do esforço e da dedicação, algo que mais tarde ela aplicaria em sua própria vida, além da magia das árvores. A Taylor sempre mostrou uma inclinação criativa desde pequena. No meio da rotina familiar, ela foi desenvolvendo uma sensibilidade artística que a levou a escrever pequenas histórias e, eventualmente, letras de músicas. Na fazenda, ela se divertia com atividades simples, como decorar as árvores ou fazer artesanato, que iam alimentando sua imaginação. A proximidade da família e a tranquilidade do ambiente permitiram que ela sonhasse grande e explorasse seus interesses sem pressões externas. A vida em Wyoming era relativamente simples e longe da agitação da cidade. Esse ambiente isolado deu a Taylor a oportunidade de aproveitar uma infância tranquila, cheia de pequenos prazeres. No entanto, embora ela gostasse da calma da fazenda, Taylor também sentia uma curiosidade latente sobre o que havia além. Desde jovem, ela já mostrava uma personalidade ambiciosa e sonhadora, qualidades que a impulsionavam a se imaginar em cenários muito mais amplos e cheios de possibilidades. Número 2. A determinação da Taylor pela música. Desde que era só uma menina, Taylor Swift mostrou uma paixão incomum pela música. Não se tratava de um interesse passageiro, mas de uma convicção que a empurrava a se imaginar em palcos. Microfone na mão, conectando com o público e contando histórias através de suas letras. À medida que ela crescia, seu amor pelo gênero country se tornava cada vez mais evidente. Taylor se mergulhava na música de artistas como Shania Twain e Faith Hill, cujas letras e estilo vocal ela admirava profundamente. Essa influência a permitiu moldar seu próprio estilo, enquanto ela se convencia de que seu sonho era se tornar uma cantora de música country. Com apenas 11 anos, Taylor começou a expressar à sua família seu desejo de se mudar para Nashville, Tennessee, o berço da música country. Para a maioria, uma mudança desta magnitude pareceria irrealizável. A determinação de Taylor era surpreendente para sua idade. Toda vez que ela falava sobre a ideia de se mudar para Nashville, seus pais viam nela uma determinação inabalável que não podiam ignorar. Taylor estava convencida de que, se conseguisse, poderia se aproximar do mundo musical. Taylor participou de concursos de talentos. Esses passos foram o início de sua carreira. Para fortalecer suas habilidades, Taylor começou a participar de apresentações. Esses passos foram o início de sua carreira, permitindo que ela experimentasse se apresentar em público. Esses pequenos passos foram o início do que mais tarde seria sua carreira, pois permitiram que ela experimentasse o que era se apresentar em público. Além disso,
Embora fosse só uma menina, Taylor começou a escrever suas próprias músicas, capturando pensamentos e sentimentos em letras que eventualmente fariam parte do seu repertório. Essa habilidade de escrever sobre suas emoções e experiências pessoais permitiria que ela se conectasse com o público de uma maneira única. Quando Taylor completou 13 anos, começou a ser mais insistente em seu desejo de se mudar para Nashville. A determinação dela ficou ainda mais clara quando participou do Festival de Música da Indústria, que acontece todo ano na cidade. Apesar de ser um evento competitivo e de grande exigência, Taylor aproveitou todas as oportunidades para mostrar seu talento, convencida de que alguém notaria seu potencial. Esse evento reforçou ainda mais seu desejo de se mudar para Nashville e começar sua carreira na música country. Foi nesse ponto que seus pais, Scott e Andrea Swift, decidiram apoiar seu sonho e consideraram a possibilidade de se mudar. Taylor, apesar da sua juventude, entendia que o caminho não seria fácil. No entanto, ela estava decidida a lutar por suas aspirações. A convicção dela inspirou sua família, que entendeu que isso não era apenas um capricho, mas o primeiro passo em direção a algo muito maior. Assim, a família. Swift começou a planejar a mudança para Nashville para permitir que Taylor seguisse sua carreira musical em um ambiente que oferecesse mais oportunidades. Número 3. A mudança para Nashville. Mudança para Nashville, Pensilvânia. Essa mudança não só implicava deixar para trás um lar onde haviam construído memórias e uma vida estável, mas também deixar para trás a fazenda de árvores de Natal que significava tanto para Taylor e sua família. Foi decisão difícil, mas necessária, impulsionada pelo sonho incansável de Taylor de triunfar na música country. À medida que Taylor se mostrava mais decidida em seu desejo de se mudar para Nashville, seus pais começaram a considerar seriamente a ideia. Avaliar o impacto que isso teria na família e na carreira emergente da filha. Nashville representava a oportunidade que Taylor precisava para abrir seu caminho na indústria musical. Seus pais, Scott e Andrea, entenderam que, embora essa mudança significasse abandonar a segurança de seu lar na Pensilvânia, era um sacrifício que eles precisavam fazer para apoiar os sonhos da filha. Essa decisão foi tomada com plena consciência de que mudaria a sua vida. Mas eles estavam dispostos a fazer tudo o que fosse possível para que a Taylor tivesse a oportunidade de se desenvolver no ambiente certo para seu talento. Em 2003, a família Swift embarcou na viagem para Hendersonville, uma cidade tranquila nos arredores de Nashville, Tennessee. Hendersonville oferecia a proximidade necessária para que a Taylor pudesse estar perto da vibrante cena musical de Nashville, sem que a família perdesse o ambiente tranquilo que tanto valorizavam. A mudança não foi apenas um desafio logístico, mas também emocional, já que significava deixar para trás a familiaridade e a estabilidade que eles conheciam na Pensilvânia. Para Taylor, a mudança representava uma oportunidade emocionante de se aproximar do seu sonho, mas também envolvia sacrifícios. Ao chegar em Nashville, ela teve que se adaptar a uma nova cidade e a uma nova escola, onde enfrentava o desafio de fazer novos amigos enquanto se concentrava em seu objetivo principal. No entanto, apesar desses obstáculos, a Taylor nunca perdeu de vista sua meta e estava disposta a superar qualquer adversidade para realizar seu sonho de se tornar uma artista de música country. Número 4. Apoio da Andrea na carreira da Taylor, mãe da Taylor, foi um pilar fundamental na carreira da filha desde o começo. Quando a família Swift se mudou para o Tennessee para apoiar o sonho da Taylor, Andrea assumiu um papel ativo e comprometido na vida profissional da filha, fazendo tudo o que era necessário para abrir as portas na indústria da música. Desde o primeiro dia em Nashville, Andrea se tornou uma espécie de promotora pessoal da Taylor, dedicando seu tempo e energia para acompanhá-la em cada passo. A Andrea entendeu rapidamente que o sucesso da Taylor não viria sem esforço e perseverança, e se preparou para enfrentar os desafios do caminho junto com a filha. Começou a levar a Taylor para a famosa Music Hall de Nashville, uma rua onde se concentram os escritórios de várias gravadoras, estúdios de gravação e agências de música. Todo dia, a Andrea e a Taylor percorriam a Music Hall, entregando demos de músicas em diferentes escritórios, com a esperança de que alguém ouvisse e reconhecesse o talento da Taylor. Enquanto a Taylor ia aprendendo a se mover no mundo da música, a Andrea estava ao seu lado, dando apoio e ânimo. As longas horas que passavam em reuniões, esperando respostas e percorrendo escritórios, eram um verdadeiro desafio. Mas a Andrea se mantinha firme
Ele sabia que o caminho não era fácil e que provavelmente enfrentariam muitas rejeições. Mas ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para que sua filha tivesse a oportunidade de brilhar na música country. O apoio da Andrea ia além da logística. Ela se encarregava de dar a Taylor a força emocional que ela precisava para não desistir diante das dificuldades. Durante esses anos, a Andrea se tornou uma figura protetora e de apoio para a Taylor, lembrando-a constantemente que os sonhos se constroem passo a passo e que cada pequeno avanço era importante. Taylor, você se sentiu esperada e acompanhada o tempo todo. A presença da mãe permitiu que ela enfrentasse cada desafio com confiança. Esse apoio incondicional da Andrea não se limitava apenas a acompanhá-la nos trâmites e apresentações, mas também atuava como uma guia emocional. Nos momentos de incerteza, a Andrea sempre encontrava as palavras certas para animar a Taylor e lembrá-la de que estava no caminho certo. A dedicação dela foi essencial para que a Taylor pudesse enfrentar as primeiras rejeições sem perder a esperança. Graças à força da mãe, a Taylor aprendeu a ver cada rejeição como uma oportunidade para melhorar e seguir em frente. Número 5. Sacrifícios financeiros. Do Scott. O pai da Taylor teve um papel crucial nos primeiros passos da carreira musical da filha, se comprometendo financeiramente para apoiar seus sonhos. Ao se mudar com a família da Pensilvânia para o Tennessee, o Scott tomou uma decisão importante: mudar seu ambiente de trabalho e realocar seu negócio de consultoria financeira. Essa mudança não só exigia ajustes no trabalho e na vida pessoal, mas também um grande investimento de recursos, tempo e energia. No entanto, o Scott sabia que esse sacrifício era necessário para que a Taylor tivesse uma base econômica e emocional sólida, enquanto perseguia sua carreira musical em Nashville. Ao chegar no Tennessee, o Scott continuou trabalhando como consultor financeiro, uma profissão que exigia que ele estivesse atento às flutuações do mercado e à administração de grandes ativos. Mesmo assim, ele fez malabarismos para manter o trabalho enquanto cuidava das necessidades da família e do crescimento da carreira da Taylor. A realocação dele para Nashville implicou que ele reorganizasse suas relações comerciais e se adaptasse a novos clientes, o que não foi fácil. Scott encarou esse desafio como uma oportunidade para mostrar seu apoio incondicional a Taylor. Apesar dos desafios pessoais e profissionais que a mudança implicou, além dos seus esforços para se estabilizar profissionalmente em Nashville, Scott fez sacrifícios financeiros significativos para cobrir despesas que a incipiente carreira da Taylor exigia. A música é uma indústria que, no começo, exige mais investimentos do que lucros. Desde a gravação de demos até a promoção das suas primeiras músicas, os custos associados eram altos e os ganhos não vinham de imediato. Scott assumiu esses gastos, consciente de que os primeiros anos seriam complicados e que o retorno do investimento não seria rápido. A determinação dele em apoiar a Taylor financeiramente foi um pilar para que ela pudesse se concentrar na música sem se preocupar com as dificuldades financeiras. Além de financiar as atividades relacionadas à música, o Scott também contribuiu para criar um ambiente seguro e estável para a família no Tennessee. Investir na segurança do lar e na educação dos filhos foi mais uma demonstração do seu compromisso. Scott sabia que o equilíbrio entre o pessoal e o profissional era fundamental. E por isso ele se esforçou para que a família mantivesse um estilo de vida equilibrado, sem se importar com os desafios associados à mudança e os custos adicionais. Número 6. Tensões familiares pelo papel do Scott. Nos primeiros anos da carreira da Taylor Swift, as tensões familiares começaram a surgir, especialmente entre o Scott Swift, o pai dele, e o resto da família. Em 2005, o Scott enviou um e-mail que mais tarde revelaria seus sentimentos de frustração e desencanto em relação ao seu papel dentro da dinâmica familiar e da ascensão profissional da filha. Essa mensagem vazou durante um julgamento posterior e revelou um lado do Scott que até então era desconhecido pelo público. No e-mail, o Scott expressava sua insatisfação e mencionava que se sentia excluído de muitos aspectos da carreira da Taylor. Essa mensagem veio à tona durante uma disputa legal entre a família Swift e o ex-manager da Taylor, Aniel Jimta, que tinha sido um dos primeiros a trabalhar com a Taylor, e a ação judicial girava em torno de uma reclamação financeira pelos serviços que ele havia prestado no início da carreira dela. No processo, alegou-se que o Jintro tinha sido fundamental no desenvolvimento da imagem inicial da Taylor e na obtenção de contatos na indústria musical, mas que a compensação dele não refletia o esforço que ele havia colocado no desenvolvimento da carreira dela.
No meio desse conflito, o e-mail do Scott foi usado como prova das tensões internas que a família Swift enfrentava enquanto tentava consolidar a carreira da Taylor. E Scott se sentia especialmente magoado pelo fato de não estar presente em certos eventos importantes. No e-mail, ele mencionava que se sentia como se estivesse sendo deixado de lado. Enquanto a Andrea, sua esposa, acompanhava Taylor em reuniões, eventos de alto perfil e compromissos importantes na indústria musical. Essa percepção de exclusão foi um golpe duro para ele, pois ele havia sacrificado tempo e dinheiro para garantir que a Taylor tivesse todas as oportunidades possíveis. O sentimento do Scott refletia um problema comum em muitas famílias, onde um dos pais se sentia como se tivesse que assumir um papel mais ativo na vida profissional dos filhos, especialmente no mundo do espetáculo. Apesar de seus sacrifícios financeiros e pessoais, Scott sentia que seu papel era subestimado e que sua presença não era valorizada como ele esperava. Isso gerou tensões não só com a Andrea, mas também com a equipe de trabalho da Taylor, o que complicou ainda mais a situação. Esse episódio destaca o desafio de manter o equilíbrio familiar quando uma das partes se sente deslocada ou menosprezada. A demanda do Jethro adicionou mais uma camada de complexidade a essa situação. Na sua queixa, Jethro argumentava que as decisões financeiras da família Swift, em particular as do Scott, afetaram o rumo da carreira da Taylor nos primeiros anos. Essa disputa no tribunal questionou os aspectos financeiros, mas também expôs a dinâmica interna da família e as decisões que haviam tomado para proteger e consolidar a carreira da Taylor. Para o Scott, a ação judicial e o conflito legal intensificaram seus sentimentos de marginalização, pois ele percebia que seus esforços não estavam sendo devidamente reconhecidos nem valorizados. Número 7. Conflitos familiares e separação do Scott e da Andrea. A relação entre Scott e Andrea Swift, pais da Taylor, começou a mostrar tensões significativas à medida que a carreira da filha se consolidava no mundo da música. Embora ambos estivessem profundamente comprometidos com o sucesso da Taylor, a constante atenção e os sacrifícios pessoais começaram a afetar o casamento deles. A demanda de tempo, energia e a pressão que vinha com o apoio a Taylor em sua ascensão. A fama gerou atritos que, aos poucos, foram desgastando a relação deles. No entanto, apesar dos problemas matrimoniais, Scott e Andrea decidiram manter sua separação em privado para evitar que a carreira da Taylor fosse afetada. Ao longo dos anos, Andrea e Scott fizeram um esforço consciente para que a separação deles não se tornasse pública. Essa decisão surgiu do amor e respeito que ambos tinham pela filha e pela carreira dela. Conscientes de que uma ruptura pública poderia desviar a atenção do público e da imprensa para a situação pessoal deles, em vez de se manterem focados no crescimento profissional da Taylor. Para evitar esse impacto, Scott e Andrea mantiveram uma relação cordial em público e continuaram a ir juntos a eventos, apoiando a Taylor em suas turnês e aparições importantes. A separação do Scott e da Andrea não foi uma decisão impulsiva. Segundo relatos, a relação deles estava tensa há vários anos. Em parte pelas exigências e pelo estilo de vida que o sucesso da Taylor exigia. A Andrea, que acompanhava Taylor na maioria das turnês e apresentações dela, muitas vezes passava longos períodos fora de casa, o que levou a um distanciamento progressivo no casamento deles. E Scott, por sua vez, permanecia em seu papel como assessor financeiro, tentando manter a estabilidade econômica da família e gerenciando os compromissos financeiros associados à carreira da filha. O foco da Andrea na carreira da Taylor também contribuiu para o desgaste emocional e a distância na relação com o Scott. Enquanto ela se tornava uma figura central no dia a dia profissional da Taylor, Scott se sentia cada vez mais excluído, o que gerou sentimentos de ressentimento e solidão. No entanto, apesar dessas emoções, ambos decidiram manter a separação em privado e não assinaram um divórcio oficial, provavelmente para não interferir no crescimento e na imagem da filha deles. Com o tempo, as dinâmicas familiares mudaram. Embora Scott e Andrea estivessem separados, o compromisso deles com o bem-estar e a carreira da Taylor permaneceu inabalável. Continuaram trabalhando juntos de forma cordial, aparecendo em eventos importantes para a Taylor e posando juntos em fotos de família quando era necessário. A intenção ambos foi sempre proporcionar estabilidade para a filha, apesar das diferenças pessoais deles. Essa decisão de priorizar o bem-estar da Taylor em relação aos próprios problemas é uma demonstração do sacrifício e do amor que ambos os pais sentiam por ela. Número 8. Incidente do Facebook do Scott Swift em 2019.
Scott Swift, o pai da Taylor, se envolveu em uma controvérsia pública por causa de sua atividade nas redes sociais. Tudo começou quando a Taylor compartilhou uma postagem na conta dela do Tumblr que, sem querer, redirecionou alguns dos seguidores para o perfil privado do Facebook do Scott. Embora a publicação tenha sido rapidamente removida, a reação dos seguidores não demorou a chegar. E alguns conseguiram capturar e compartilhar prints do conteúdo da conta do Scott, o que desencadeou um debate entre os fãs da Taylor, conhecidos como Swift. A publicação da Taylor era uma atualização humorística sobre como enganar o contador de passos de um celular colocando-o em uma secadora. Embora parecesse uma brincadeira inocente, gerou uma onda de curiosidade entre os seguidores, quem aproveitou para investigar outras publicações do Scott no Facebook. O que descobriram foi conteúdo que alguns fãs consideraram incompatível com a imagem pública da Taylor, que é conhecida por sua postura liberal e seu apoio a diversas causas progressistas. Na conta do Facebook do Scott, havia várias publicações de caráter conservador, como memes em apoio à polícia e publicações críticas a figuras políticas como a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Alguns comentários também faziam alusão a temas de imigração, uma questão polêmica nos Estados Unidos. A reação dos seguidores da Taylor foi rápida e enérgica, pois muitos deles se sentiam em desacordo com as opiniões políticas expressas pelo Scott. Isso gerou um debate nas redes, já que a maioria dos seguidores da Taylor compartilha uma visão mais progressista, o que contrasta com as opiniões do pai dela. As publicações do Scott no Facebook incluíram memes relacionados ao movimento Blue Lives Matter, em apoio às forças policiais e comentários sarcásticos sobre figuras políticas que apoiavam causas liberais. Essas publicações causaram um impacto negativo entre alguns seguidores, que sentiam que as posturas do Scott estavam em conflito com as ideias promovidas pela Taylor. A situação ficou tão delicada que o Scott decidiu desativar sua conta no Facebook para evitar mais controvérsias e manter a privacidade da sua vida pessoal. Esse incidente no Facebook foi especialmente notável devido à imagem da Taylor, que nos últimos anos tem sido uma voz ativa em questões políticas e sociais. Taylor já expressou publicamente seu apoio aos direitos LGBTQ+, à igualdade de gênero e ao movimento Black Lives Matter, além de apoiar candidatos democratas nas eleições. Essas posições, que aproximam de seus seguidores, contrastam com a visão mais conservadora do pai dela, o que gerou tensões na percepção pública da família Swift. Número 9. Venda de catálogo musical para Scott Brown. Um dos momentos mais tensos na relação entre Taylor Swift e seu pai, Scott, surgiu a partir da venda do catálogo musical da Taylor para Scott Brown em 2019. Esse acontecimento teve um grande impacto na vida da Taylor, e seus seguidores não demoraram a expressar seu descontentamento. Ao descobrir que o Scott, sendo um dos acionistas da Big Machine Records, recebeu um lucro significativo dessa transação. Esse episódio não só gerou uma intensa controvérsia na indústria da música, mas também trouxe à tona diferenças de percepção dentro da família Swift. A controvérsia começou quando a Big Machine Label Group, a gravadora dos direitos das gravações de Taylor, foi vendida para Scott Brown, com quem Taylor já tinha tido conflitos. Foi vendido para Scott Brown, uma figura com a qual a Taylor já tinha tido conflitos anteriores. Desde seus primeiros anos na indústria, Taylor já havia expressado seu desejo de ser a dona de suas próprias gravações e em várias ocasiões tentou adquirir os direitos de sua música. No entanto, quando a venda foi anunciada, Taylor revelou em uma publicação nas redes sociais que não teve a oportunidade de comprar seu catálogo diretamente. Taylor acusou Scott Brown de assédio e comportamento manipulador, e expressou sua decepção ao saber que alguém com quem ela tinha tido desentendimentos pessoais agora tinha o controle de seu catálogo. A situação ficou ainda mais complicada quando se tornou público que Scott Swift, como acionista da Big Machine Records, tinha recebido $15 milhões como parte da transação. Embora o Scott não tenha estado diretamente envolvido na venda, a notícia causou uma grande polêmica entre os seguidores da Taylor, que consideraram que a situação foi um duro golpe para ela. Os relatos sugerem que Scott, ciente da implicação emocional que essa transação teria para sua filha, decidiu não comparecer a uma reunião-chave de acionistas onde se discutiu a venda da gravadora. Ao não comparecer, Scott evitou assinar um acordo de confidencialidade que o impediria de falar sobre o assunto com sua filha. Essa decisão foi tomada com a intenção de proteger sua relação com a Taylor e garantir a transparência. No entanto,
O fato de ele ter se beneficiado financeiramente da venda gerou críticas por parte de alguns seguidores. Diante da notícia, Taylor decidiu tomar o controle da situação e anunciou que regravaria seus primeiros 6 álbuns, criando novas versões das quais ela seria proprietária. Esse movimento foi inovador e representou um ato de resistência, pois permitiria que ela recuperasse a propriedade de sua música sem depender das gravações originais. Para Taylor, essa foi uma forma de expressar seu desacordo e, ao mesmo tempo, garantir que seu legado musical permanecesse sob seu controle. A venda do catálogo da Taylor para o Scott Brown também gerou uma conversa mais ampla na indústria musical sobre os direitos dos artistas e a importância da propriedade de suas gravações. A situação foi vista por muitos como um exemplo dos desafios que os artistas enfrentam em um ambiente onde as gravadoras controlam grande parte de seu trabalho. Nesse contexto, a postura da Taylor foi aplaudida e apoiada por outros artistas que se solidarizaram com ela, destacando a necessidade de mudanças nas políticas da indústria. Número 10. O papel do Scott na segurança da Taylor. A crescente popularidade da Taylor Swift trouxe consigo uma atenção pública e midiática intensa, que nem sempre foi bem recebida. Com sua fama, também vieram sérios problemas de segurança. Isso levou Scott Swift, seu pai, a se envolver diretamente na proteção da filha. À medida que seu sucesso aumentava, Taylor começou a enfrentar situações delicadas, como o assédio de indivíduos que chegavam em sua casa ou tentavam contatá-la em eventos. Scott assumiu um papel crucial na gestão da segurança dela, algo que se tornou especialmente importante ao longo de sua carreira. E Scott não estava apenas preocupado com a segurança física da Taylor, mas também com o bem-estar emocional da filha, que enfrentava um escrutínio constante. Taylor se tornou um alvo de assédio por parte de pessoas que seguiam cada um de seus movimentos. E até alguns indivíduos tentaram violar a segurança de suas residências em Nova York e em outros lugares. Em um dos incidentes mais destacados, um homem foi detido pela polícia após várias tentativas de entrar no prédio onde ela morava. Esse tipo de situação mostrou a necessidade de reforçar a segurança dela de maneira significativa. E Scott não hesitou em contratar uma equipe de segurança especializada para garantir a proteção da Taylor o tempo todo. Através dessas medidas, ele se certificava de que sua filha pudesse viver e trabalhar em um ambiente seguro, apesar da pressão e do risco que sua vida pública trazia consigo. E Scott supervisionava de perto as operações de segurança, mantendo-se em constante comunicação com a equipe para estar a par de qualquer possível ameaça. A preocupação dele ficou evidente em cada decisão que tomava para manter a Taylor segura, especialmente quando ela viajava ou ia a eventos. Além de contratar especialistas em segurança, Scott também se dedicou a gerenciar e reforçar a proteção das residências da Taylor. Ele investiu em sistemas de vigilância avançados e em medidas de segurança que permitissem dissuadir pessoas indesejadas de se aproximarem da filha. Essa preocupação do Scott se refletiu no documentário Miss Americana, onde Taylor menciona a ansiedade constante que seu pai sentia devido às ameaças às quais ela estava exposta. Essa situação gerou um estresse significativo para ambos, já que Scott temia pela segurança da filha e se esforçava para fazer tudo o que podia para protegê-la. A participação do Scott na segurança da Taylor não era conhecida até mais tarde. Para Scott, cada ameaça era uma razão para redobrar os esforços na proteção dela. Para Scott, ameaças contra Taylor eram razões para protegê-la. Em entrevistas, Taylor mencionou que sua família enfrentou situações complexas, e ele não poupou recursos nesse aspecto. Em várias entrevistas, a Taylor mencionou como sua família teve que enfrentar situações complexas por causa da fama dela. E ela sempre reconheceu o apoio incondicional do pai nessa área tão delicada.